Vamos lá, vamos lá. Então, nós estamos estudando, como eu disse, Filipenses, e agora nós vamos entrar no 3. Só que antes de entrar no 3, vamos dar só uma revisada aqui, né, no capítulo de número 2 que nós passamos. Né, o Paulo ele fala nesse capítulo da alegria de servir a Cristo, de estar servindo a Ele junto com os irmãos, unidos uns com os outros, mostrando que o importante da vida cristã é alcançar o outro, é fazer para o outro, é o altruísmo, onde nós buscamos o outro para abençoar a vida do outro. Então, irmão, isso são algumas orientações para que a gente possa viver a nossa vida cristã melhor, para que a gente possa realmente alcançar aquele que está perdido. Então, nós temos que viver uma vida cristã exemplar, ser um padrão. Lembra que em Filipenses 2 que diz que nós temos que brilhar como luzeiros. Então nós temos que, aonde a gente estiver, nós temos que brilhar. Mostrar que Cristo está na nossa vida e que nós fazemos parte do reino. Ontem o Felipe Oder pregou nos jovens, na pregação lá no Instagram dos jovens, e ele falou sobre isso, né, de viver o reino de Deus. Então nós estamos vivendo o reino e essa é a oportunidade que Deus tem nos dado para viver e brilhar e mostrar que o Senhor, Ele é maior na nossa vida e Ele faz tudo na nossa vida. Bom, e agora nós então vamos entrar no capítulo 3 de Filipenses, onde o texto de Filipenses, você pode até abrir lá na sua Bíblia, capítulo 3, e o texto de Filipenses, ele diz assim: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito, o Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, diz Paulo. Circuncidado ao 8º dia, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mas mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a quem é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ela na sua morte, com o propósito de que, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Olha como Paulo ele trabalha em relação aos filipenses, falando, olha, estamos aqui tratando assuntos que às vezes já falamos sobre isso, mas é importante falar sobre isso. É importante mas que as pessoas possam ouvir a respeito do assunto, né? Qual é o assunto, né? Alegrai-vos no Senhor. Ele diz aqui, ó, no restante, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor,
e não me incomodo de escrever as mesmas coisas. Isso é para a sua segurança. Então, alegrai-vos e viver uma vida espiritual completa, para que você possa, nesse alegrai-vos, entender Filipenses de uma forma completa. Independente do que Paulo estava passando, ele disse assim, olha, alegrai-vos, continuem firmes, buscando, servindo, não parem de maneira alguma. E ele diz assim, ele não é só uma alegria comum, mas ele está dizendo assim, alegrai-vos no Senhor. Independente do que aconteça, sejam firmes, tenham alegria de servir, de estar onde quer que vocês estejam. Não deixe com que as situações da vida impeçam você de ter alegria em Deus, de ter alegria no Senhor. E tudo isso que ele está falando, essa alegria, ela vem nos ajudar a manter a nossa segurança de que o Senhor está conosco. Bom, olha como é bom a gente poder ter a certeza, né, que o Senhor está conosco, e isso serve para aumentar a nossa presença com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Então, o que ele fala aqui de viver na presença dele é para que você não seja enganado. Então, essa alegria de estar na presença dele faz com que eu continue servindo. Olha o que ele diz então no versículo 2. Cuidado com os cães, cuidado com os que operam o mal, cuidado com a mutilação. Então ele diz assim, cuidado. Quando no grego era usado esse termo cuidado, eles estavam dizendo, toda vez que você estiver andando, não é cuidado com o que está na sua frente, mas é cuidado com tudo, olhando para os lados, tentando buscar algumas informações atrás. Então você tem que tomar cuidado com o que está acontecendo. Porque quando pensamos só num cuidado com o cachorro ele vem para te atacar. Mas se ele vem, se ouve o latido lá atrás, você vai olhar do lado. Então esse cuidado era o cuidado de estar atento com qualquer coisa que pudesse vir sobre você. Atento com aquilo que estava sendo ensinado. Então o que ele diz assim, olha, cuidado com os cães. Na outra versão ele diz assim, tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então, cuidado com tudo aquilo que está ao redor, com aquilo que está sendo ensinado. Cuidado com a vida com a vida que você está vivendo e com aquilo que está sendo lançado ou apresentado a você no dia a dia. Ele diz assim, olha, cuidado com aqueles que praticam o mal, cuidado com os cães, cuidado com aqueles que de forma sorrateira tentam te alcançar, te apresentar um outro evangelho. Estes são abomináveis, estes não vivem o evangelho. Lembra que o apóstolo Paulo mesmo disse assim, se alguém apresentar outro evangelho, seja amaldiçoado, anátema, amaldiçoado. O evangelho que nós acreditamos e que nós temos e que vivemos é o evangelho das boas novas de Jesus. É o evangelho da salvação em Cristo. É o evangelho em que Cristo é tudo para nós. Então ele está dizendo por quê? Porque ele estava falando a respeito daquilo que eles estavam falando a respeito da circuncisão. Porque mesmo a gente, em outros textos onde a gente encontra, aqueles que são os inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que estão vivendo, mas eles não creem na cruz, não creem que na cruz foi feita toda a obra
para a salvação, para a remissão do ser humano. Eles encontram, eles tentam iludir, tentam enganar. E a gente traz para os dias de hoje quantas pessoas nós temos ouvido e temos visto e vemos que estão tentando enganar as pessoas. Eu estava ouvindo um trecho de uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala, acho que é de Miqueias, e ele estava falando daquilo que está acontecendo nos dias de hoje e que Miqueias já relatou. Então nós temos que estar atentos também nos nossos dias e ter cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que vêm apresentar um evangelho que não tem cruz. Um evangelho que não exige mudança. Um evangelho que não exige obediência. Um evangelho que não exige palavra. Um evangelho que não exige um relacionamento com Deus. Porque as pessoas hoje querem viver esse evangelho aonde o que é mais fácil. Como que eu vivo mais fácil o evangelho? Entre aspas, a vida cristã. Então o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito disso. Cuidado com os cães que vêm para tirar o foco da palavra de Deus, o foco de Cristo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Então, se vêm pessoas e tentam tirar a nossa visão do Senhor, eles estão nos enganando, tentando mostrar que o mais importante é aquilo que você vai viver nesse mundo, nessa terra, vivendo o melhor dessa terra. Irmão, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui, irmão, num período onde logo nós vamos embora e que vamos conhecer o Senhor. Então, o que nós vivemos aqui, nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que viver a nossa vida em Cristo. Então, isso vai nos ajudar a caminhar com Ele. Cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que ensinam. Eu vou usar o que usa-se hoje. Cuidado com o evangelho fake. Cuidado com o falso evangelho, que faz você voltar a velhas práticas e você vive a vida do velho homem achando que é o novo. Quando nós vivemos o reino de Deus, é uma nova vida, uma nova etapa da nossa vida no reino. Então, essas velhas, ou as velhas atitudes, elas não servem para a nova vida em Cristo. Então, cuidado com os cães. E que o texto diz, cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que estão tentando desviar os seus olhos do autor e consumador da sua fé. O mesmo texto, ele vai concluindo o texto dizendo assim, olha, cuidado com os cães, cuidado com aqueles que operam o mal, cuidado com a mutilação, cuidado com aqueles que operam o mal, que vão tentando destruir a sua vida, vão tentando como obreiros fraudulentos. Gostei desse termo, que são obreiros fakes, que são aqueles que estão fazendo algo que não está somando na sua vida. Cuidado com aquela doutrina que vai chegando, tentando mostrar que isso é bíblico, que isso é doutrina que vai fazer com que você melhore a sua vida, que você possa ter mais coisas. Cuidado com aquilo que tem sido ensinado hoje, irmão, e hoje o que vale para nós é o nosso relacionamento com Deus. Não temos templo, ou melhor, temos o templo, mas não podemos realizar os nossos cultos. Quando liberar tudo,
é uma liberação, né? Uma flexibilização, não de todo. É um grupo menor. Agora, será que todos nós estamos prontos para isso? Aí vamos para lá, não vamos todos estar reunidos no mesmo lugar, como dizia lá em Atos, pensando que o melhor, ou que a igreja deve sempre congregar, que estar no templo é algo que nos aumenta a nossa fé, que nos alimenta, que faz-nos viver em comunhão. Agora, como é que nós estamos vivendo? O que vai nos alicerçar hoje é o nosso relacionamento com Deus. É a nossa intimidade com Ele. Perdão, irmão. É a nossa intimidade com Ele, a nossa vida com Ele, o dia a dia que nós temos. Irmão, nós somos crentes. Se nós somos crentes, nós temos relacionamento. Então, cuidado com aqueles que praticam o mal, tentando mutilar você, tentando tirar partes da sua vida, ou tentando tirar partes do evangelho para te enganar. Ah, mas Deus não quer mais sacrifício. Deus, a palavra de Deus diz, e Ele fala que para Ele é melhor obedecer do que sacrificar. Mas o sacrifício faz parte da nossa vida. Ter que renunciar, ter que se render ao Senhor, ter que viver uma vida reta e obedecer a palavra. Quando eu estou falando de obedecer a palavra, eu estou me sacrificando. Mas eu faço isso por amor. Então nós temos que tomar cuidado com isso, com aquilo que estão fazendo conosco. Não podemos viver as nossas próprias vontades, porque isso é algo que acontece quando deixamos de servir o Senhor e passamos a servir as nossas próprias vontades, nossos próprios gostos. Agora, Romanos, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo a Romanos, ele diz assim, vocês precisam se entregar a Deus para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele está falando daqueles que operam o mal, é dos falsos mestres, daqueles que estão chegando para poder envolver você em outras doutrinas, para que você viva uma vida superficial, ou tentando colocar outros sacrifícios para que você possa, para que, entre aspas, haja uma aliança entre Deus e você. Irmão, já há uma aliança. Deus já fez essa aliança e essa aliança está... Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, essa aliança foi feita. Não existe outra. Deus não tem uma outra aliança que Deus vai fazer. Ah, mas você precisa fazer uma aliança com Deus. A nossa aliança, irmão, nós podemos quebrá-la a qualquer momento, porque nós somos fracos. Agora, nós não podemos deixar e tentar ser enganados por esses falsos mestres que vêm tentar colocar em nós uma outra aliança. Não existe outra aliança. Nada que a gente faça vai mudar o que Deus já fez. O fato de ter enviado o Filho para morrer na cruz para nos salvar. Para que a gente não, como aqui ele trata, falando da circuncisão, no versículo 3 agora, ele vai tratar sobre isso, ele fala assim, ó, pois a circuncisão somos nós que vivemos a Deus pelo Espírito, orgulhamos-nos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, quando se fala da circuncisão, e a circuncisão era retirada de um pedaço de carne, agora essa carne é retirada do nosso coração. A carne é retirada da nossa vida, para não mais vivermos segundo a vontade da carne. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando, porque muitos desses, do versículo 2, desses falsos obreiros,
daqueles que chegavam sorrateiramente para ensinar outra doutrina, estavam ensinando sobre isso, que eles deviam circuncidar, porque Cristo não era suficiente. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para nos alcançar, para nos salvar, para mudar a nossa vida, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor, que é o que a palavra de Deus diz. Então, nós não precisamos de uma outra obra, nós não precisamos de uma muleta, nós não precisamos de mais nada, porque o sacrifício de Cristo foi feito e ele é suficiente para nos alcançar, para perdoar o nosso pecado e nos salvar quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Não existe mais nada, eu não preciso fazer. Então o apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, cuidado com aqueles que vêm falando sobre a circuncisão. Porque ela agora não é mais a aliança, ou não é através dela que há salvação. Agora, Cristo é a nossa salvação. Através de Cristo é que nós somos salvos pelo sacrifício dele, pelo sangue derramado na cruz e pelo corpo que foi entregue naquela cruz. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, não é a carne que nos salva. A nossa suficiência, a nossa carne, a gente poder... então eu vou lá, faço a circuncisão, então agora eu estou salvo porque eu fui circuncidado. Não é essa a salvação. A salvação está em Cristo. Quando eu renuncio o mundo, quando eu abro mão do mundo para viver a minha vida em Cristo, para viver essa nova vida, aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Abrir mão das minhas vontades e viver para Ele. Abrir mão do que eu penso, dos meus planos, dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas vontades, para servi-lo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ó, cuidado com aqueles que vêm vêm falar ou apresentar a circuncisão, porque nós não mais precisamos dela. Cristo é a nossa salvação. Se fosse para confiar na carne, o apóstolo Paulo começa agora a falar algumas coisas a respeito dele. Do versículo 4 em diante, ele começa a falar sobre isso. Olha o que ele fala aí, irmão. Embora eu também tenho como confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por que ele está dizendo? Ele está dizendo isso de confiar na carne, porque há algumas características na vida de Paulo, de quem ele é, que poderia dar essa garantia de salvação, de vida com o Senhor e de salvação em Cristo. Então, irmão, se tem alguém que pudesse confiar nisso, nessas características ou aspectos, ou da educação, ou de tudo que ele aprendeu, era Paulo. Mas ele diz, olha, eu não, mas se tem alguém, eu sou mais. Voltando, fazendo lembrança no versículo 3. Não é a circuncisão que vai fazer de você uma pessoa salva. Não é o fato de confiar naquilo que você está fazendo. Porque a nossa salvação não é a confiança no que nós fazemos. É a confiança no que Cristo fez. É a confiança no sacrifício dele na cruz do Calvário. E através disso, ele então vem sobre nós. Nós então deixamos Deus tratar a nossa vida para que através desse sacrifício a gente possa ser salvo. Da nossa vida em obediência à palavra de Deus, possamos ser salvos. Da nossa vida, onde nós deixamos a velha vida para trás e agora seguimos uma nova vida com Cristo.
E Paulo fala isso porque ele fala a respeito do que ele vivia, daquilo que ele experimentou. Então, no capítulo 4 ele fala da confiança porque de quem ele era, e aí então ele começa a falar algumas coisas que dariam o direito a ele, entendam, aspas, daria o direito de ser salvo. Porque confiando naquilo que ele era, na pessoa, na sua raiz, da onde ele veio. Olha aqui o que ele fala, então, irmão, versículo 5. Vamos ler o 4 e o 5 junto para a gente poder entender e emendar aqui. Embora eu também tenho como confiar na carne. Se outro alguém pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia. Irmão, o fato de ser circuncidado ao 8º dia era o que a lei exigia. Que quando uma criança nascia, para que ela fizesse parte da aliança com Deus, ela tinha que ser circuncidada. Então, ao 8º dia, ela era circuncidada para que ela fizesse parte da aliança com Deus. Então, ele fazia parte, ele tinha isso. Olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, descendente de Israel. Se tem alguém, ele diz assim, olha, sou da tribo de Benjamim, filho de Raquel. Então, não vivia à margem. Se tinha alguém, ele era circuncidado, descendente, hebreu de hebreus. Ele diz no texto, hebreu de hebreus. Então, o que era ser hebreu de hebreu? Era ter a sua vida, viver tendo seu pai, sua mãe, a sua raiz, todos hebreus. Então, ele podia dizer que ele era. Da onde ele veio. E a vida dele, se a gente, nos dias de hoje, era o padrão para ir para o céu. Era uma pessoa onde nada mudaria o seu destino. Nada. Porque ele estava dentro daquilo que a lei exigia, confiando em si mesmo. Tanto que ele fala assim, olha, esse confiar na carne é dizer assim, olha, é confiar em si mesmo. É ser autossuficiente com tudo aquilo que tem para poder ir para o céu. Aí ele continua dizendo, olha, ele diz assim, hebreu dos hebreus, né? Segundo a lei, fariseu. O que era isso? É que a lei exigia para que ele pudesse ser um fariseu, ser um membro dessa seita, que ele tivesse esses predicados, que ele tivesse essas características que o acompanhavam para fazer parte da seita dos fariseus, daqueles que viviam a lei, mas cumpriam em partes. Aquilo que era bom para eles faziam. Então, ele vivia esse posicionamento. Então, até ele conhecer a Cristo, ele achava que ele ia para o céu, porque ele estava fazendo tudo certo. Olha lá, versículo 6 continua dizendo assim, segundo o zelo, aqui, então vamos lá, peraí, o versículo 5, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Como fariseu, ele tinha que seguir aquilo que a seita pregava, que era perseguir aqueles que se opunham a qualquer ensinamento que era feito por eles. Então, qualquer um que se levantava, ele perseguia.
Lembra quando nós estudamos Atos, quando vão matar Paulo e Gamaliel se levanta e diz assim, olha, não façamos nada contra eles, porque são de Deus. Porque se for de Deus, vai permanecer. Se não, vai acabar. Agora, se for de Deus, estamos... mais ou menos isso, eu não lembro direito o texto, mas é mais ou menos isso onde ele diz, se for algo de Deus, nós estamos lutando contra Deus. E isso é ruim para nós. Então, Paulo, ele estava sempre pronto para perseguir aqueles que se levantavam contra os fariseus, contra aquilo que era ensinado por eles. Então, Paulo, em tudo isso, o texto diz, irrepreensível. Ele seguia ponto e vírgula de cada ordem. Ele não deixava nada de lado. Legalista, seguia a lei. Vivia uma vida de santidade aparente, porque fazia aquilo que era bom para ele, aquilo que, entre aspas, garantia a sua ida para o céu. Então, esse Paulo que diz, olha, se tem alguém que pudesse confiar na carne para ir para o céu, esse alguém sou eu. Porque ele está dizendo, lembra que ele está falando lá daqueles que estão ensinando agora, voltando a falar sobre a circuncisão. E aí então ele diz assim, gente, não é por esse caminho. Porque se alguém que pudesse confiar na carne, esse alguém sou eu. Eu poderia confiar em pleno vapor, em plena consciência, que tudo que eu fiz, ou eu faço, ou eu tenho, me daria garantia para ir para o céu. Mas aí ele está dizendo, olha, versículo 7, mas o que para mim era ganho, considerei como perda por causa de Cristo. Então, tudo aquilo que era natural, que era dele, que era por direito, que ele tinha aquilo até conhecer a Cristo, quando Cristo o alcança, lembra que ele se converte lá em Atos capítulo 9, então a conversão de Saulo, tudo isso que ele tinha como ganho, como a carteirada, né? Mostrava, olha, eu sou isso, sou fariseu, eu sou hebreu dos hebreus, eu sou circuncidado, tudo isso que ele às vezes mostrava, ele diz assim, eu considerei agora perda. Por quê? Versículo 7, o final, por causa de Cristo. Eu ganhei algo maior. Eu tenho algo maior na minha vida do que o status, do que ficar mostrando para as pessoas quem eu sou, o que eu tenho, em que ponto eu estou da minha vida social. Não, porque eu vivo essa vida. Então, Paulo, ele tinha tudo para se mostrar, para poder dizer para os outros quem ele era e quais os direitos que ele tinha. Mas no versículo 7 ele diz assim, mas o que para mim é ganho, considerei perda por causa de Cristo. Tudo aquilo hoje não serve mais. Aí no versículo 8 ele diz assim, e na verdade considero também todas as coisas como perda por causa da superioridade do conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele aceitei perder todas essas coisas e as considero como dejetos, a fim de que eu possa ganhar a Cristo. Na outra versão que eu li há pouco, olha, versículo 8, ele diz assim, olha, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comprado a superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Na outra versão que eu li aqui, como
dejetos, com aquilo que não serve para nada. Então, irmão, ele agora está vivendo essa nova vida que ele vive e mostrando para os filipenses que a circuncisão não significava nada. Porque agora ele tinha um Senhor. Olha o que ele diz aqui, olha, eu considerei, e na verdade considero também todas as coisas como perda por causa da superioridade de conhecer a Cristo. De conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Então agora, tudo que ele tinha, ele deixa de lado, porque agora ele reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Irmão, isso é espetacular, porque mostra para nós que você pode ser quem você é. Você pode ter o que você tiver. Você pode conquistar tudo que você quiser conquistar. Mas só através de Cristo é que somos salvos. Só deixando Cristo ser Senhor. Porque é isso que ele fala. Por causa de Cristo, meu Senhor. Quando eu o tenho como Senhor, ele é que manda. Ele é que faz na minha vida. Ele é que me ajuda a viver a vida com ele. Então o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu considerei tudo perda, porque Cristo Jesus é superior a tudo isso. Porque tudo que eu tenho de títulos não chega nem perto do que Jesus é e do que Jesus fez na cruz do Calvário. Com isso, eu o reconheço agora como meu Senhor. Como aquele que guia a minha vida. E olha, além disso, eu aceitei perder tudo, porque considerei tudo como dejeto, como algo que não presta. Muitas vezes você já deve ter ouvido na televisão, né, quando fala, uma empresa está jogando dejetos no rio. É aquilo que não presta, ela está jogando e poluindo o rio. A empresa deixou os dejetos nessa área de consciência ambiental. A empresa deixou aqui, ali um negócio. A empresa está deixando. Irmão, a empresa, os dejetos são as coisas que não servem mais, que não prestam, que não ajudam, que não funcionam. Aquilo que não vai servir para mais nada, não serve para nem para colocar como adubo numa terra. Não serve para nada. Então, irmão, aquilo que não presta é aquilo que eu preciso também considerar. Tudo que eu tenho, eu estou deixando por causa de Cristo. Porque aquilo que era bom, eu acho tudo isso era bom. Não, aquilo que não presta, aquilo que para mim eu achava que aquilo era que me dava toda a minha estrutura, aquilo que como que eu posso dizer aqui? Aquilo que me dava base, naquilo que eu me apoiava, em todas as minhas, o meu conhecimento, em tudo que eu tenho. O apóstolo Paulo diz assim, tudo isso eu deixei para servir a Cristo. Bom, olha como é interessante você pensar nisso, que essas coisas que são acessórios da nossa vida não fazem diferença na minha vida com Cristo. Não faz. Porque a minha vida com Cristo eu sigo deixando com que Ele seja o meu Senhor. Para dirigir-me em tudo. E quando eu faço isso, então, tudo que eu deixei, eu ganho em Cristo. Eu ganho com Ele.
Eu ganho porque agora a minha confiança está nele. A minha confiança é Ele. Cristo é, acima de tudo, o que eu preciso para viver uma vida plena. As outras coisas, elas fazem parte da minha vida, mas não são elas que garantem a minha vida com o Senhor. Olha como é interessante, irmão, como que Paulo ele vai colocando de uma forma onde a gente vai vendo que ele vai considerando outras coisas, ele considera Cristo sempre o mais importante para ele, para mostrar aos filipenses que qualquer coisa que apresentem para eles não tem valor. Versículo 9 em diante, ele diz assim: e que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça proveniente da lei, mas sim a que é pela fé em Cristo, a justiça da parte de Deus pela fé. O que eu acho interessante aqui, irmão, é o que ele começa dizendo, que eu seja achado nele. Quando as pessoas olharem para mim, elas virão em mim Cristo, porque eu estou nele. Quando eu estiver na minha casa, as pessoas vão ver Cristo em mim, porque eu estou nele. Eu quero ser encontrado nele, que eu seja achado nele. Porque, irmão, as coisas desse mundo faz-nos perder-nos. Faz a gente se perder nas coisas que estão acontecendo. Irmão, no que está acontecendo hoje, as pessoas precisam nos achar em Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós, independente do que está acontecendo, somos cristãos. Que eu seja achado nele, porque ele é o que eu preciso para a minha vida. Irmão, ser achado nele é permanecer nele, é andar nele, é estar enxertado nele, é fazer parte do reino dele, é viver segundo os mandamentos dele. Porque eu estou nele. Se eu estou nele, estou em Cristo. Cristo é tudo para a minha vida. Eu não preciso de mais nada. Entendam, eu não preciso de mais nada que me salve e que eu viva uma vida para poder ir para o céu. Mas eu preciso de outras coisas. Eu preciso estudar, eu preciso de trabalho, eu preciso ser um bom profissional, eu preciso ser um bom marido, eu preciso ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Eu preciso dessas outras coisas, mas essas outras coisas não me levam para o céu. Faz parte da minha vida. O que me leva para o céu é estar nele. É estar em Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Que eu seja achado nele. Olha o versículo 10. Para eu conhecer a ele, assim como o poder da sua ressurreição, a comunhão e em seus sofrimentos, tornando-me conforme a ele em sua morte. Versículo 11. Para que, de alguma maneira, eu alcance a ressurreição dos mortos. Então, se eu sou encontrado nele, e eu o conheço a cada dia, e eu estou nele e conhecendo-o a cada momento, eu não tenho um conhecimento superficial. Eu sei quem é Cristo. Eu sei quem é o meu Salvador. Eu sei quem é o meu Redentor. Eu sei quem é aquele que foi naquela cruz para me salvar. Então, se eu sei quem ele é e estou nele, eu creio no poder da ressurreição. Um dia serei ressuscitado. Se ele não voltar antes, eu serei ressuscitado, porque eu creio que ele ressuscitou e um dia eu também ressuscitarei para morar com ele. Mas para isso, a gente volta lá no versículo 9.
que eu seja encontrado nele. Não é, voltando a dizer o que eu já disse, não é por tudo que eu faço, é por estar nele, é por viver a minha vida nele. Ele é o alvo, ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é o autor da minha salvação. Foi através dele, daquele sofrimento na cruz, é que eu fui alcançado. Não porque eu merecia, é porque é a graça. É aquilo que eu não merecia, veio sobre a minha vida, ele sofreu, e através daquele sofrimento que eu não merecia, que ele tivesse sofrido por mim, me dá o direito. Quando eu o reconheço como Filho de Deus, como Senhor e Salvador da minha vida, como aquele que perdoa os meus pecados, através disso, eu tenho o direito de morar no céu. Andando com ele, sendo encontrado nele. Porque através da sua morte, ele me alcançou. E o fato dele ter me alcançado é que não há nenhuma outra forma de viver para ele se eu não obedecê-lo e não fizer a sua vontade. Quando eu vivo dessa forma, eu estou vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Eu estou vivendo a vida em Cristo. E é o que Paulo está dizendo aqui. Essa vida que eu estou vivendo, porque eu estou nele. Não é por causa dos meus títulos. Não é por causa da minha faculdade. Não é por causa do meu MBA. Não é porque eu falo inglês fluentemente. Não é porque eu falo 5 línguas. Não é porque eu... Não é por nada disso. Tudo isso faz parte da minha vida de forma secular. Aonde eu trabalho exige isso, então eu tenho que ter. Então o que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, isso não me credencia a ir para o céu. O que me credencia a ir para o céu é estar nele. É obedecer a sua palavra. É não roubar, é não mentir, é não prostituir, é não enganar o outro, é não viver uma vida promíscua, é não trair, é viver obediente à palavra de Deus. Quando eu falo de viver obediente à palavra de Deus, eu estou falando que eu estou vivendo nele. Então, irmãos, para a gente poder fechar isso aqui, esse primeiro pedaço, esse primeiro trecho aqui de Filipenses 3, Paulo está dizendo que tudo aquilo que ele experimentou, todas as coisas, todos os títulos que ele tem, toda a vida passada, ele diz assim, isso é esterco, isso é dejeto. Eu considerei como algo que não serve para nada, para ir para o céu. Lembra? Paulo teve os seus privilégios do seu julgamento, porque ele tinha a cidadania. Então, irmão, quando isso serve para as coisas do mundo, mas para ir para o céu, não serve. Ele diz assim, tudo isso não serve. O que serve para mim agora é ser achado nele. Porque eu obedeço e eu faço a vontade dele. Eu vivo segundo a palavra dele. Eu ando nos caminhos que ele propôs para mim. Quando a gente estuda Atos que nós fizemos, Atos fala que tudo que Paulo fez, tudo que os apóstolos fizeram, era dirigido pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que dizia onde tinha que ir, quem ia, o que eles iam fazer. Era o Espírito Santo. Todas as viagens de Paulo foram dirigidas pelo Espírito Santo. Então, se uma vida está sendo dirigida pelo Espírito Santo, ela está nele, está em Cristo. E é isso que faz a diferença quando nós vivemos a vida em Cristo.
cristã na presença do Senhor. Então, irmãos, que a gente possa entender o que Paulo está dizendo aqui. Que estar em Cristo é o maior ganho para qualquer pessoa. Estar em Cristo é mais do que qualquer coisa que já fizemos nessa vida. Da viagem mais linda que você já teve. Da experiência mais maravilhosa que você já teve. De ter a casa dos seus sonhos. De ter o carro que você queria. De conquistar o cargo na empresa onde você está. Aceitar a Cristo. Ter Cristo na sua vida é muito maior do que qualquer coisa que você já ganhou. Então, que todos nós possamos lembrar disso. Que Cristo é maior do que tudo na nossa vida. Amém? Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus nesse momento por esse tempo especial e que Deus esteja abençoando as nossas vidas. Feche os teus olhos agora, se você puder. Abra o seu coração e fale com Ele agora. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te agradecer, glorificar o teu nome, ó Deus, por esse tempo que tivemos agora de manhã. Agradecer o Senhor, ó Deus, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Te agradecer, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e que através, ó Deus, desse texto, ó Pai, que nós estudamos em Filipenses, que nós possamos lembrar que o maior ganho na nossa vida é Cristo. É tê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. É olhar para Ele como Senhor e Salvador. É não confiar naquilo que eu tenho e o que eu sou na minha vida secular. Mas ter Cristo no meu coração, ter Cristo na vida, para que possamos, como disse o apóstolo Paulo, ser achado nele, para que possamos um dia morar no céu. Abençoa, Senhor, a cada um, abençoa, Senhor, a cada família, cuida, Senhor, de cada membro nesse dia, Pai. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão assistindo e aqueles que vão assistir, ó Pai, essa mensagem depois, ó Deus. Que o Senhor esteja ministrando no coração de cada um. E que possam, ó Deus, realmente abrir o coração para que o Senhor possa entrar na vida. É em nome de Jesus que nós oramos, te louvamos e te agradecemos. Amém.